dia para todos nós, que nos reunidos. Em nome da coordenação, gostaria de saudar todos os catequistas que estão acompanhando essa formação, desejando a todos vocês uma boa acolhida desta formação, que vai ser pouco longa, mas importante. Aqui concentramos todos os dados dessa formação, que vai servir muito a preparar bem os catequistas a sua missão. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Qualquer coisa, desculpa a gente, tá? Grande abraço, Deus abençoe. Amém. Olá, catequistas. Estamos aqui reunidos mais uma vez, para passar uma formação conforme a nossa programação. Jornada de formação dos catequistas. Tema central: renovação do catequista e novos rumos da catequese e catecumenato na paróquia. Reapropriação do catecismo da Igreja Católica. Objetivos do curso: ajudar o catequista a ser verdadeira testemunha do Evangelho. Treinar para nova visão, metodologia e técnica na área da catequese e catecumenato. Fontes: Sagrada Escritura, Bíblia, Concílio Vaticano II, 1964, Dei Verbum Sacrosanto Concílio. Diretório Catequético Geral, 1971. Rica Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, 1972. Evangelii Nuntiadi de Paulo VI, 8 de dezembro de 1975. Catechese Trandendai, de João Paulo II, 16 de outubro de 1979. Catecismo da Igreja Católica, 1992. Catequese renovada, documento 26, 1983. Documento de Aparecida, 2007. Documento 97 da CNBB, 17 de março de 2012. Verbum Domini, 30 de setembro de 2012. Evangelii Gaudium, 2014. Diretório para a Catequese, 2020. Manuais e livros diversos para faixa etária. Uso didático e seus manuais como Semeadores da Palavra, Formação de Catequistas Iniciantes, Olenick e Machado, 2000. Emílio Alberic, Catequese com Adultos, Elementos de Metodologia, 1998, editora Salesiana. C.H. Spurgeon, Pescadores de Crianças, Orientação Prática para Falar de Jesus às Crianças, CIT 2004. Os módulos do curso: nova metodologia de trabalho e proposta de documentos, vivências e expressões litúrgicas e mistagógicas. Introdução: módulo como unidade de material que serve para a construção, será pautado neste segundo semestre de 2021 e no ano de 2022, com a nova visão para dinamizar a catequese em todos os níveis. O método é uma forma de andar, percorrendo diferentes etapas através dos encontros de formação. Cada etapa forma um caderno de material tirado nos documentos oficiais e outros. Já indiquei algumas fontes que vão inspirar os módulos.
para chegar a uma catequese evangelizadora, transformadora e libertadora, unindo fé e vida. Os catequistas devem começar com a cartilha inicial na missão evangelizadora do Reino de Deus. Não basta a boa vontade para ser catequista. É necessário a qualidade nos serviços que prestamos. No entanto, quando se trata da educação da fé de uma pessoa, temos que evitar o amadorismo, a improvisação, a imaturidade. Contudo, qualquer atividade que não tem respaldo para a sua realização de pessoas formadas e preparadas, coloca em risco sua qualidade. DGC 234. A nossa responsabilidade como catequistas consiste em ter consciência de sermos testemunhas ativas e atuantes de Jesus Cristo, pela coerência de vida e oração. Nova metodologia do trabalho. Ler Lucas 24. A tarefa de fazer acontecer o reino entre os homens e mulheres foi iniciada por Jesus e não é fácil. Como há um jeito de ser catequista ou cristão, também há um jeito de dar catequese. Isso significa que há uma metodologia para facilitar a tarefa de fazer o reino de Deus acontecer na vida das pessoas. O objetivo da catequese, desde a renovação do Concílio Vaticano II, consiste em provocar um encontro, como no episódio dos discípulos de Emaús. Os amigos, quando se encontram, trocam as confidências. Um abre o coração ao outro. Um está pronto para carregar a vida do outro. E todos se conhecem melhor, superando toda forma de medo ou diferença. Neste contexto que o catequista é qualificado para fazer o encontro acontecer entre o catequizando e ele. No primeiro momento, e o que é importante entre o catequizando e Jesus Cristo. É necessário, portanto, conhecer os caminhos que transformarão o jeito de viver dos catequizandos. O catequizando deve chegar a rezar bem e melhor, ter mais aproximação com a pessoa de Jesus e sua igreja, aproximação com os outros da sociedade. Ele deve saber, com Jesus no meio, celebrar a vida em todos os seus momentos importantes. As respostas dos catequizandos, sua perseverança, seu crescimento, serão sinais que estamos percorrer os bons caminhos junto com ele. Conhecer o plano de Deus de salvação para poder planejar, para gerar uma ação transformadora. Toda improvisação ou trabalho vago e indefinido só pode gerar um estrago ou uma assimilação superficial. Em poucas palavras, o encontro deve ser uma proposta formulada, planejada, organizada em função do tempo e realizada sem esquecer de avaliar. Faça pouquinho um rascunho do roteiro do encontro. O que colocaria de um encontro de 1 hora, 1h30, 2 horas? O encontro supõe que as relações existam entre as pessoas no processo de conhecimento mútuo, sobretudo entre catequista e catequizando, e por consequente entre catequizando e Deus, entre catequizando e a comunidade. Deus quer se revelar ao ser humano
em seus aspectos individuais, comunitários, sociais, culturais e espirituais através da fé. Ler o episódio de Jesus e Zaqueu, Lucas 19. Observemos o que está acontecendo. As personagens, as palavras, os gestos, a intimidade, a troca afetiva, a confissão, a acolhida, a salvação e a decisão inédita e definitiva de Zaqueu. A prioridade deste encontro é o momento da unidade com Jesus, a espiritualidade. Por isso, nenhum conhecimento técnico ou teórico deve substituir a oração. A oração é uma arte que nos faz entrar em intimidade com Jesus, mergulhando no mistério de Deus. Há um vai e vem entre ensinar as verdades da fé, revelar as experiências da fé e a vida de oração que se contempla na prática comunitária na vida eclesial. Se sua catequese só privilegia as verdades da fé e a leitura bíblica, ela está ainda incompleta. Se ela não chegar à união com Jesus e sua intimação, imitação no caminho de seu mandamento do amor, o ideal seria interagir entre os 3 aspectos do encontro: oração, verdade da fé e experiência da fé. Dá para perceber que o objetivo maior é se identificar com a proposta de interação entre fé e vida. Com certeza, a catequese é também o canal da graça que vai inundando o coração do catequista e catequizando, para que a intimidade com Deus cresça mais. O amor de Deus aumenta e a vontade de comunicá-lo aos outros, valorização de si como pessoa ungida e santa. O amor e o respeito ao próximo nos pais, parentes, irmãos, irmãs, nossos educadores, nossos colegas, nossos irmãos na fé, gostar e participar da liturgia, assimilação bem motivada da doutrina da fé, ter interesse nas coisas de Deus e evangelizar os outros. Aqui, a Santa Missa e oração comunitária são momentos-chave de experimentar a intimidade com Deus e sua ação libertadora. Escolher o que seria cada encontro entre os verbos seguintes: ensinar, aprender, sentir, criar, descobrir, celebrar, experienciar, vivência da fé. Os protagonistas como instrumentos do Espírito Santo: catequista, catequizando, pais e padrinhos do catequizando. Comunidade eclesial: exige-se do catequista a formação e testemunho de vida. Pôr em dia a ficha do catequizando e diálogo incansável. Ao catequizando, preparação, participação, frequências, fidelidade, disponibilidade. Aos pais e padrinhos, incentivo, interesse para a catequese e acompanhamento, testemunho de vida. À comunidade, acolhida, testemunho, integração, treinar para a liturgia, suscitar o entusiasmo, interação com novos membros, etc. Mesmo que o catequista é a luz que iluminará o caminho do catequizando no encontro,
ele deve conhecer, além da doutrina cristã, estudo bíblico catequético, realidades sociais e familiares do catequizando, a psicologia de acordo com a idade do catequizando. Neste intercâmbio, o catequizando sendo alvo de todo o processo catequético, sua colaboração com as exposições e verdades da fé apresentadas pelo catequista vai enriquecer o processo pedagógico. Por isso, o catequista deve usar os instrumentos e serviços didáticos que nos oferece a tecnologia e ciência hoje. 5 fases ligadas à metodologia que sempre a CNBB recomenda: ver, iluminar, agir, celebrar, avaliar. Na formação, o ser envolve o equilíbrio psicológico, social, físico, espiritual e afetivo. O saber corresponde ao conjunto de conhecimentos relacionados a um tema, seja ele teórico. O fazer é ato de comunicação, no qual o ser, com a contribuição do saber, torna-se o verdadeiro educador do homem e da sua vida. Eu vou acrescentar as vivências, expressões litúrgicas e mistagógicas. Ser catequista é uma forma mais sublime de concretizar a proposta ao chamado que Deus faz. Por quê? O catequista é a pessoa escolhida por Deus para ajudar o catequizando a ver Jesus, experimentar o amor de Deus. Por isso que nós recomendamos de ler o livro dos Atos Apóstolos, capítulo 8. E quanto mais verdadeira for esta experiência, mais o catequizando sentirá necessidade interior de corresponder a este amor, vivendo as interrelações consigo, quer dizer, se cuidar com todos os aspectos da vida, com os outros, a fraternidade, a missão, como o cosmos, valor da ecologia, valor da vida sustentável, saudável, e o próprio Deus, louvando, agradecendo, obedecendo aos seus mandamentos. Após a experiência do encontro com o Senhor, as pessoas escolhidas e chamadas recebem a missão de Jesus. Meditar a vida de Maria Madalena, por exemplo, mulher samaritana, os discípulos de Emaús, como já falamos, vida dos apóstolos, São Paulo e muitos outros santos e santas de ontem e hoje. No entanto, o catequista que faz acontecer o processo da fé vai descortinando sua missão para fazer crescer a fé dos catequizandos e formando novos anunciadores da Boa Nova de Jesus. Por isso, o Espírito Santo do Senhor está sobre o catequista, como esteve sobre Jesus na sua missão. O Espírito Santo desceu e permaneceu. Sobre a liturgia, no serviço catequético, o catequista é um verdadeiro educador da fé, apropriando-se as vivências do campo da liturgia e da mistagogia. Incorporados à igreja pelo batismo, os fiéis receberam o caráter sacramental e sobrenatural, que os consagra para o culto religioso cristão. O selo batismal capacita e compromete os cristãos a servirem a Deus e numa participação viva
na Sagrada Liturgia da Igreja é exercer seu sacerdócio batisimal pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. Nos encontramos no Catecismo da Igreja, número 1273. Por isso, o catequista deve confessar o mistério da Santíssima Trindade e seu desígnio benevolente, como lemos aos Éfesos, capítulo 1, versos 9, aos Éfesos. Sobre toda a criação, o Pai realiza o mistério de sua vontade, entregando o seu Filho bem-amado e seu Espírito para a salvação do mundo e para a glória de seu nome. O plano da realização está ordenado no que São Paulo denomina a realização do mistério, e que deste os padres da Igreja chama-se economia do Verbo encarnado, economia da salvação. Catecismo número 1606. Também o catequista deve entender e assimilar as maravilhas de Deus realizadas no Antigo Testamento, mas que Cristo vai complementar com a sua morte e ressurreição, o grande mistério pascal. O mistério pascal pelo qual Cristo realizou uma vez e por todas a obra da nossa salvação. É este mistério de Cristo que a Igreja anuncia e celebra em sua liturgia, a fim de que os fiéis vivam e tenham testemunho dele no mundo. Portanto, além de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação de sua Igreja. Ela realiza e manifesta a Igreja como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo. Por isso, a liturgia tem de ser percebida pela evangelização, a fé, a conversão, para produzir frutos da vida dos fiéis. No Novo Testamento, a liturgia é empregada para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e a caridade em ato. Romanos 15, verso 27. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, e carta também aos Filipenses, capítulo 2. A mistagogia, a palavra bem presente na igreja primitiva, diz a respeito da iniciação aos mistérios. É o último período da iniciação cristã, depois da realização do batismo, da confirmação e da Eucaristia. Na iniciação se realiza um aprofundamento do mistério pascal, mediante a meditação do Evangelho, a participação na Eucaristia e exercício da caridade. Os adultos que pedem o batismo descem ao início da igreja, passam pela esta experiência mistagógica, quando percorrem bem o caminho catecumenato. No entanto, percebe-se facilmente as lacunas para quem não fez a sua vida uma iniciação cristã. Esse é o aprofundamento da fé. Por isso, é urgente para o catequista procurar fazer ou refazer a experiência mistagógica através da formação prática que a gente recebe nos tempos litúrgicos, em particular na Quaresma, Semana Santa e Páscoa. Tudo volta para sentirmos a importância da palavra de Deus na catequese. Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura. Lucas 24. Deus age na história das pessoas e do povo. Devemos entender hoje, é melhor do que ontem, a palavra de Deus e aplicar seus ensinamentos aos acontecimentos atuais. A catequese e o anúncio de Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, se fez vida e habitou entre nós. Se o Verbo de Deus estabeleceu sua tenda no mistério e no meio de nós,
Há então exigência do encontro, sendo a palavra de Deus ilumina a catequese, nela todos encontram a força e alimento para educar a fé na comunidade e amadurecer a vocação profética recebida de Deus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Somente em Jesus Cristo, Deus dá-se a conhecer por interior. Aquele que me viu também meu Pai, disse Jesus, no capítulo 14, São João, versículo 9. Relatos das testemunhas da fé. Ler uma ladainha e conhecer a vida dos santos e santas que gostam ou que a liturgia propõe todos os dias do ano litúrgico. Exemplo, o livro do cardeal Evaristo Aires, arcebispo emérito de São Paulo, cujo título é Santos e Heróis do Povo, Paulinas, 1986. Pluralidade de metodologias e os desafios hoje. Pluralidade de metodologias e os desafios hoje. A inspiração da fé contribui hoje à valorização adequada das conquistas da ciência e técnicas implementadas pelas ciências sociais e humanas. Devemos ser atentos o quanto essas técnicas ajudam na transmissão e educação da fé. O respeito à ciência exige colaboração e entendimento, porque a ciência tem suas lógicas e autenticidade que, uma vez aberta à verdade, ela entra da perspectiva da revelação. Também a catequese assume de modo criativo as linguagens culturais dos povos e a fé se expressa nestas linguagens para ser fermento da massa das culturas. Assim, se valorizou a arte e as obras artísticas cristãs também, que pela inspiração na criação nos aproximam do Senhor. Os ícones e as imagens, sendo uma linguagem da fé, tornam viva a atuação do Senhor no coração do seu povo. O catequista não pode ser espectador ou mero consumidor da literatura, teatro ou cinema. Ao contrário, deve trabalhar usando esses meios como dispositivos para enriquecer sua vida espiritual e a de seus ouvintes. Nós entendemos que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Também a técnica é feita para o homem e não o contrário. O progresso pela tecnologia atinge intrinsecamente o ser humano quando melhora as condições da vida dele, a qualidade da vida saudável. A Igreja detém uma interpretação baseada sobre a ciência antropológica, sobre os desafios da ciência e da tecnologia. O catequista formado nesta visão será útil para defender a sua fé, que ele vive e transmite. Por isso, e o novo diretório trata muito da catequese na era numérica. Em lugar de uma era numérica individual ou individualista e isolada, pensando nas redes sociais, a Igreja recomenda
uma era numérica que transite pela comunidade eclesial, onde há proclamação da palavra de Deus na liturgia sagrada e a experiência da vida da fé partilhada e comunicativa. Além das maravilhas, das novidades de técnicas da comunicação, sempre há o ser humano que não pode ser considerado como um objeto. Não podemos, por exemplo, tratando da questão do gênero, esquecer Gênesis 1, 27. Os cria homem e mulher. A identidade como construção social subjetiva vem depois do seu lado natural biológico. Há como uma manipulação para rejeitar o que é de fato dado original para construir algo novo. A identidade sexual, sendo uma realidade pessoal, é um tesouro confiado à responsabilidade do homem e da mulher. Não tem vergonha, nem redução da personalidade de homem ser homem e da mulher ser mulher. Neste ambiente hoje conturbado e confuso, entra também o tema da ecologia. E o documento do Papa Francisco sobre a ecologia, Laudato Si, 2015, e o Sínodo da Amazônia, 2019, ou Fratelli Tutti, 2020, é fundamental para sermos atualizados, para que os catequistas não esperem para trabalhar com todos os catequizandos, seus pais e toda a comunidade sobre a conversão ecológica. Papa Francisco insiste pelo fato de que tudo está conectado. A ser humano não está dissociado da Terra nem da natureza, nem de outros planetas, nem dos outros seres humanos. A degradação ambiental e as alterações climáticas não podem ser apenas um alerta para o nosso mundo contemporâneo, mas deve ser uma interpelação para buscar soluções. Agora aqui nós temos uma pequena entrevista com o nosso pároco, Padre Silvestre. Pois. Nosso orientador. Padre, estão se abrindo cada vez mais na medida que a nossa formação se consolida. Como entender melhor a relação entre catequese e a liturgia, ou melhor, a vida e a fé? Muito obrigado pela essa pergunta. Nós somos herdeiros, né? Herdeiros de Jesus, herdeiros de todos os santos, e acima de todos os santos se encontra a Santa Virgem Maria, e depois se vê seu esposo São José. Então temos aí uma herança muito grande para que possamos nos sentirmos seguros, amados, esperançosos para o futuro. A respeito da relação entre a liturgia e a catequese, é muito importante para todos nós entendermos que são como duas faces da mesma realidade, que são realmente coladas, que andam juntas. Não pode separar a catequese da liturgia, nem a liturgia da catequese. E já citei nessa formação bastante documentos, sou me inspirando nesses documentos que eu aprendi, eu também, que a liturgia é a fonte da vida, a fonte da oração e a fonte da catequese, porque a liturgia é a ação sublime de Jesus. É Ele que age, é Ele que realiza a sua obra na liturgia. E por isso a liturgia é sagrada, é um momento importante onde Cristo
ele continua a perpetuar essa obra da salvação que ele mesmo realizou na cruz. É por isso que na liturgia você encontra também o momento da catequese. Por isso que os papas recomendam sempre, mesmo os documentos da igreja, que o padre não pode se omitir de fazer uma homilia. Essa homilia é uma forma de catequese, que se encontra já na liturgia. E todas exortações que nós usamos no diálogo durante a missa é como se fosse uma catequese mesmo, pedagógica, para formar o povo que participa, para que ele, saindo daquela missa, daquela liturgia, possa assumir a sua missão. E a catequese é a transmissão da fé. Essa transmissão da fé não tem um ritual como se encontra na catequese, na liturgia. A liturgia não pode ser mero ritual daquilo que está escrito. A catequese é realmente a celebração da vida junto com Jesus que realiza a sua obra. E a liturgia transmite a fé, transmite a doutrina da fé, transmite as experiências da fé para fazer o quê? Para consolidar essa relação entre Jesus e a pessoa que expressa a fé. Então tem uma relação muito grande. Por isso que na liturgia, como encontramos na liturgia a catequese, também na catequese nós encontramos também na celebração dessa fé através da oração, através da palavra, que simboliza também o momento da liturgia. Só posso resumir dessa forma. Perfeito, Padre. Eu sempre acho a homilia, a missa, ela é uma formação para nós catequistas, né? Se nós estivermos ali realmente com esse intuito, né, de vivenciar a fé, ali é para toda a comunidade, inclusive para nós catequistas. É alimento o tempo todo. Mais uma pergunta, Padre. Falando da metodologia, quais são as novidades em relação às nossas realidades hoje? As novidades, como já destacamos, vêm da nova tecnologia, em particular a tecnologia da comunicação, que vai contemplando nossas realidades. Por isso que nós voltamos a valorizar a metodologia que se chama a metodologia da iniciação cristã. Essa metodologia, como falamos, difere é olhar o contexto onde se encontra a nossa realidade, o nosso mundo. E as crianças vêm dessas realidades sociológicas que nós devemos analisar, conhecer. Depois você vai interpretar essa realidade a partir da palavra de Deus e você se vai conseguindo, a partir da palavra de Deus, iluminar, em particular, as partes sombras, tenebrosas dessas realidades que não refletem esse amor de Deus. Como método hoje da tecnologia da comunicação, nós temos assim, realmente, instrumentos, temos assim, ferramentas para que possamos chegar até o coração de nossos catequizandos, usando a tecnologia da comunicação. Depois a comunicação é muito importante para interagir, para comunicar, para incentivar, estimular, para também produzir, junto com os catequizandos, fruto desses encontros. Precisa de usar os métodos da comunicação. Hoje é muito importante de não se omitir de usar os métodos que nós aprendemos com o nosso mundo moderno. E para terminar, temos hoje, por exemplo, aqui na nossa igreja, essa possibilidade de transmitir através das redes sociais. Se nós usamos como os catequizandos, Nossa Senhora, eles vão adorar. Não é verdade? Sim, é verdade. Até mesmo porque nós precisamos acompanhar, né? É uma realidade hoje a tecnologia. Agora, a última pergunta, Padre. Por que a catequese precisa de tantos conhecimentos? Eu acho que, como falamos, a catequese precisa de muitos conhecimentos. Não é tanto conhecimentos assim teóricos, por causa do nosso mundo que é complexo e pluralista.
nós precisamos também de ter conhecimento um pouco de tudo, né? Conhecer as ciências humanas, conhecer a realidade cultural, conhecer também a realidade da comunicação, conhecer a situação social, econômica. Nós poderíamos sim, com a palavra de Deus, conseguir uma formação bíblica boa, iluminar realmente a vida dos nossos catequizandos e trazer eles dentro, né, da igreja, para que ele possa atuar dentro da sociedade. Isso é muito importante. O conhecimento também é um alimento, né, Padre? Tem que caminhar para... Tem que buscar sempre. Exatamente. Agora sim, a última pergunta. Pois não. Quais são as principais linhas de nosso trabalho este ano e o ano de 2022? Bom, como já falamos ao longo dessa formação, a primeira linha para nós este ano é resgatar, né, tudo que nós fizemos na catequese deste ano passado, né, para que possamos fazer essa catequese online, ou catequese presencial, com a nossa realidade hoje da pandemia. Vamos resgatar valores da comunicação, de acolhida. Isso é muito importante. E temos que nos sentirmos membros da comunidade, que atua em nome da comunidade, que quer dizer em nome da igreja. Então temos que nos sentirmos sempre membros da igreja. E por isso que temos realmente etapas diferentes para que possamos acompanhar catequizandos do primeiro e segundo ano, né, que vai ser realmente etapas breves este ano, usando esses métodos que estamos ensinando, que experimentamos no ano passado, online como presencial. Mas, como já falamos, levar a tudo entre a catequese e a liturgia. A segunda coisa é catecumenado, que tenha sua programação bem definida, as etapas em que entrar também dentro dessa dinâmica, sabe? Por isso que os catequistas, como já falamos, tem que ser polivalentes. O que isso significa? Um catequista formado, uma catequista formada, pode atuar em qualquer setor. Verdade. Né? Sem dizer, eu sou formada, sou para primeiro ano. Não, o catequista pode encarar e fazer formação em qualquer setor onde ele poderia ser chamado, né? E por isso que a missão é realmente coletiva. Muito obrigado. Perfeito, Padre. Muito obrigada. Parabéns a vocês e pela assistência.